Paz e graça, guerreiras! Como é que vocês estão? Mais um episódio aí para a glória de Deus. E hoje a gente tem um assunto muito maravilhoso para o seu coração. E eu quero que você já comece curtindo aí, né? E já começa compartilhando, porque eu sei que Deus vai falar com você através da vida da nossa convidada de hoje. Mas antes disso, agradecer os nossos patrocinadores, né? A Implantar Telecom, que sempre está conosco aqui, sempre divulgando, sempre fazendo esse lindo trabalho, né? Também hoje, né, de look novo aí para vocês verem, com a Lorena Cardoso, uma serva de Deus que tem um salão para a glória de Deus, ali no Alterosa, em Betim, ela que fez essa mudança de look aí, né? Também a nossa querida Tati Semijoias, né, que sempre aí nos abençoando com tantas peças maravilhosas aí na cidade de Ribeirão das Neves, e é uma das que está aí nos apoiando nesse projeto. E hoje, gente, eu tô com uma convidada aqui que é puro fogo santo de Deus. É uma mulher maravilhosa, uma missionária de Deus, terapeuta, cuida de pessoas também. Então eu quis trazê-la aqui pela história, mas também pelo que eu vejo dela, né? Nela, o que Deus colocou, né? Essa carisma, essa humildade, em estar aí pregando a palavra de Deus e ajudando muitas pessoas, né? E com vocês hoje, nós temos aqui a nossa querida missionária Luciana, para a honra e glória de Deus. Queria te agradecer por aceitar esse convite. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui hoje. Amém. A paz do Senhor a todas vocês, guerreiras, mulheres de Deus. Quero agradecer primeiramente ao Senhor, né, por essa oportunidade de estar aqui. A Jéssica, que tem sempre sido gentil e nos convidou para estar aqui hoje. E eu creio que Deus ele tem algo para as nossas vidas aqui, através da minha experiência, através do que ele me proporcionou viver, né? E que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória dele. Amém, glória a Deus, né? E hoje nós temos esse tema que é muito importante, talvez na sua caminhada, talvez no seu ministério, talvez na sua história de vida. Você foi alguém que foi improvável da onde você nasceu, no seu meio familiar. E talvez hoje você não se veja como uma pessoa que merece viver o melhor de Deus, não pelos seus méritos, mas porque você é filha de Deus e você tem algo que Deus quer falar com você nessa tarde. Você hoje pode ser uma improvável, mas o Senhor ele ama essas pessoas que ninguém dá nada, mas ele vê com os olhos dele de amor e de carinho. Então hoje nós vamos ouvir uma história maravilhosa e eu quero que você, mais uma vez, abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você e cuide do seu coração também, porque dele procede as saídas da vida. Amém? Luciana, como é que foi sua história? Como é que foi essa caminhada com Deus, essa caminhada de viver aquilo que Deus tem para você? Como é que foi a Luciana começar a trabalhar na obra de Deus, depois logo como terapeuta? A Jéssica, a caminhada, ela não foi assim instantânea assim da forma que a gente pensa, acha, né? E foi meio difícil, porque inicialmente eu converti muito cedo, eu tinha 21 anos. Eu tenho um histórico assim de família, né? Eu não nasci num berço evangélico, eu não nasci ali com os princípios cristãos. Mas eu venho de uma família onde a minha mãe era muito católica, mas ao mesmo tempo bandista, era uma mistura. Então, eu achei que eu estava ali, já tinha me encontrado dentro da questão religiosa. Então, eu só conheci mesmo esse lado de Deus, né? do, do evangelismo, da palavra, quando eu conheci meu esposo e a família dele, que já era cristão. Então, quando eu converti em 2001, foi assim, foi aquele negócio de primeiro amor, você sempre quer estar fazendo, você quer contribuir com a obra, você quer fazer, sempre, vamos dizer assim, você quer ser o Severino da igreja, né? E você sempre está apaixonada com tudo. Só que eu vejo que eu tinha visto que as dificuldades, assim, de você ingressar dentro do ministério, elas foi surgindo conforme eu fui entrando, né? Que eu fui adentrando dentro desse campo.
eu nunca fui uma pessoa que as pessoas olhassem para mim e falassem, nossa, poxa, pá, essa aqui tem, essa aqui vai dar para o negócio, ou essa aqui, ela tem cara de um cartaz. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive dificuldade em, em ter auxílio, empurrão das pessoas, né? E eu batalhava muito para poder ser aceita por elas. Então, a minha história inicialmente já foi meio frustrante, porque eu achei, só de eu estar ali no meio, eu já tinha o meu passaporte para o ministério, para os convites, para ser integrada ali em algum ambiente da igreja que tivesse a ver comigo, mas não foi bem assim. A gente começa a se frustrar muito no caminho, né? Mas o Senhor, ele foi ajustando os passos, ele foi coordenando os caminhos e Deus me levou até onde ele me trouxe hoje, né? Que é aonde eu cheguei. Pode não ser muito longe para muita gente, mas da onde eu saí, para mim eu estou numa estrada assim bem distante da onde eu saí. E esse lugar de onde você saiu, né? Dessa questão, você converteu, né? Tem muitos anos atrás, mais ou menos quantos anos? Eu converti em 2001, né? Só que quando você se frustra, eu acabei afastando da igreja em 2004. Uma decepção que eu tive, né? Meu marido também teve. E eu caí numa depressão entre 2002 e 2007. Foi quando Deus ele me curou e eu regressei de novo. Só que o Espírito Santo ele foi bem claro comigo. Você está indo, mas não volta para trás. Porque se você voltar, o negócio vai ficar estreito. Então, dali eu já vi que o negócio de Deus começou a ficar sério. Então, dentro desse cenário onde eu tive esse tempo de 2001 até essa provável depressão, eu comecei a trabalhar muito na obra. Eu era ministra de louvor na época, né? Era uma igrejinha pequena, onde eu tinha me convertido. Era um núcleo. E quando começou a vir mais gente, entrar mais gente, eu que era ali usada, né, na verdade, para auxiliar, foram chegando mais pessoas, eu não fui tendo tanto espaço. Mas eu não me frustrei por conta disso, eu me frustrei por conta de outros bastidores. E ali eu comecei a ver as coisas dificultando, né? Comecei a desistir, comecei a achar que não, que tudo aquilo que eu estava vivendo era algo que eu queria viver e não Deus queria viver para mim, e que era tudo muito difícil e decidi sair. Aí, desses 2002, esses longos anos de depressão que eu tive, eu tomei 4 tarja preta. Na verdade, eu vivia dopada, né? Meu esposo, ele saía de manhã, deixava a televisão ligada num canal. Quando ele chegava, eu não tinha nem passado o canal, porque parece que a minha alegria, a alegria do mundo inteiro tinha ido embora. E ali eu falava com Deus, eu lembrava, eu ficava lembrando o que Deus tinha prometido. Foi quando a dificuldade da depressão ela começou a acometer meu corpo físico, eu comecei a atrofiar as pernas. E eu falei com Deus, eu estava tendo dificuldade de andar. Falei, Deus, eu preciso de mudar. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Eu preciso fluir, eu preciso voltar. Eu não quero viver essa vida mais. Eu decidi a não viver mais aquilo que eu estava vivendo. Foi quando Deus, ele... É até meio engraçado eu lembrar que eu andava assim, da sala para a cozinha, minhas pernas ficavam tortas. Aí, nesse dia, eu levantei no domingo cedo, falei com a minha sogra, eu quero ir na igreja com a senhora. Ela falou comigo, mas como é que você vai? Eu vou de a pé. E a gente mora próximo do centro de Contagem, a igreja era mais ou menos assim, uns 30 minutos de caminhada. Eu falei, mas eu vou. E eu fui para a honra e glória de Deus, da minha casa até a igreja, sem ter nada nas pernas. E assim estou até hoje. Foi quando eu regressei, né, os caminhos do Senhor de novo. E engraçado, né? Esse período de depressão seu, né? Que você teve que se medicar, foi uma somatização, na verdade, né?
não foi só a decepção com a igreja, foi outras coisas também, né? Talvez na caminhada, talvez vem lá de trás, né, da infância. Mas como esse período foi para você e quanto tempo durou, né? Porque talvez alguém esteja passando por isso, né, hoje e não vê saída, né? Porque você um dia decidiu ir até o lugar. Mas e aquelas pessoas que hoje não conseguem sair? Porque estão afundadas numa depressão no último grau. Como que você fez isso? Ah, eu, na verdade, né, eu fiquei assim, contabilizando tudo, foram cinco anos entre tratamentos com psicólogos, psiquiatras. eh, Na verdade, foi uma mistura. Não foi só a igreja. Foi a desilusão. Na verdade, eu não falo igreja. Eu falo pessoas, porque esse tempo que eu vivi, esses 5 anos, reclusa, fora da igreja, não trabalhando, porque eu fiquei afastado pelo INSS, eu fiquei um período ali onde eu senti que o Senhor estava tratando de mim. Ele estava tratando de algo dentro de mim. E o que que é esse algo que hoje eu consigo entender? Ele estava quebrando muito aquilo que eu tinha dentro de mim. As minhas convicções erradas, os meus preceitos, o meu orgulho, aquela certeza de, tipo, é esse caminho aqui que é o certo. Porque até então eu converti, mas eu não levei aquela vida totalmente alinhada com Deus. Eu tinha as minhas convicções da época que eu era católica, misturava ali com a parte da Umbanda também. Então, algumas coisas não tinha ali impregnado. Eu digo que foi como Deus tirou o povo do Egito. Eles veio com algumas mazelas, veio com vamos dizer ali, algumas manias, idolatrias, que Deus precisou do deserto, 40 anos, para poder tratá-los. Então, eu sinto que aqueles 5 anos foi os 40 anos meu de deserto que eu tive com Deus, né? Mas algo assim fluiu, por quê? Porque nesse intervalo eu permiti que Deus tratasse comigo. Chegou um pico da depressão que eu pensei, ou eu deixo Deus me tratar, ou eu não vou conseguir sair daqui. Ou eu não vou conseguir ver as minhas filhas crescerem, eu não vou conseguir mais levar uma rotina que eu levava, eu não vou conseguir mais ser uma pessoa independente. Eu tenho que pegar essa rédea e entregá-la na mão de Deus. Eu tenho que tirar da minha mão o controle e colocar na mão dele. E essa decisão foi crucial na sua vida, né? Porque também chega um momento que a medicação ela não vai conseguir ir aonde é necessário ir, né? Você me disse que você tomou 4 tipos de tarja preta, não foi? Tomei. Eu tomava, eu tomava o Aldol, o Alapelidol, o Diazepam e a amitriptilina. Esses dias eu peguei para fazer uma live, eu peguei meu prontuário lá no CAPS, lá de Contagem, eu fiquei assustada. Eu comecei com a amitriptilina com a dosagem de 50, se eu não me engano, e quando estava no final do tratamento, estava 150. E toda vez que eu ia no psiquiatra, ele só aumentava a dosagem. Eu trocava o dia pela noite, de dia eu estava dopada, não aguentava fazer nada. À noite eu não conseguia dormir. Eu lavava roupa de noite, de madrugada. Você ia lá em casa, eu tenho que estar. E meu marido já estava no estágio que ele não estava sabendo o que ele fazia mais, porque ele já tinha feito tudo. As minhas meninas começaram a tomar medo, porque eu tive 2 surtos psicóticos. No último, eu quebrei minha casa inteira. Quebrei tudo, tudo. Mas eu não lembro de nada. Eu lembro quando eu cheguei no Galba Veloso. E lembro também somente da dor daquele sossega-leão desse que doeu demais a conta. Ali que eu acordei. E o interessante é que ali foi um ambiente profético. É estranho a gente falar que dentro do hospício, né, dentro do local de tratador, foi um ambiente profético, foi sim. Deus ele usa assim uns ambientes improváveis também para poder falar com a gente, com a família da gente, com a casa da gente. Porque meu marido conta que um doido, ele e minha irmã que faleceu, minha irmã faleceu ano passado, ela conta que eles contavam que um doido retorceu todo na hora que eu estava saindo
e apontou o dedo para mim e falou com meu marido, ela tem que voltar para a igreja. Nossa. E aquilo ele impactou os dois, porque eu não lembro. Eu não lembro, eles lembram, eu não lembro, que eu Em tava surto, né? dopada, Não tem né? como. Então, eles contam assim, com temor e com pavor, que a minha irmã que faleceu contava, com temor e com pavor, que eu fico olhando e falei, gente, Deus me leva num lugar daquele, para dizer para mim, seu lugar não é ali, o seu lugar é aqui comigo. O seu lugar é vivenciando aquilo que eu tenho para você viver. Então, ali eu vi que, Senhor, não adianta eu correr. Salmo 139. Se eu for para debaixo da terra, ali tu estás. Se eu for lá no Seol, tu estás. Aonde eu me esconder, Senhor, o Senhor vai me achar. Então, ali o Senhor, ele falava comigo, não adianta você correr. Aonde você for, eu vou te achar. E é muito importante essa questão também, né, Luciana? Porque as pessoas acham que Deus escolhe as pessoas em ambientes favoráveis. E muitas vezes é naquela coisa, né, de usar uma pessoa que às vezes a gente olha e não dá nada por ela. Por exemplo, um andarilho na rua, um mendigo, uma pessoa viciada. Você agora, um doido que foi usado dentro do Galba Veloso, uma pessoa, né, totalmente sem sentido mental, falar com você, ser boca de Deus para sua vida. E muitas vezes as pessoas estão esperando que Deus vai usar alguém da alta para falar com a gente. E aí a pessoa, na verdade, quando a pessoa está nessa questão da depressão, ela tenta fugir de tudo e de todos, porque ela quer ficar aqui, naquele lugarzinho dela, na escuridão, nas trevas. Só que o Senhor é luz, né? Através do Senhor ali, através de uma pessoa improvável, Deus usou para falar com ela. Ela precisa de mim, ela precisa da minha mão. E muitas vezes você pode estar vivendo um lugar desse, uma prisão, que ninguém olha, que você está esperando alguém grande vir falar com você, mas o Senhor ele usa aquelas pessoas que não tem nada a ver com o seu contexto, muitas vezes, ou com o que você acha, né? Como o Senhor falou para Samuel quando ia escolher Davi, né? Eu não vejo como o homem vê. E como o Senhor te resgatou, né, Luciana? Num período de trevas na sua vida, na verdade. Foi um tempo muito terrível para você. E essa questão da depressão ser esse, esse, esse deserto onde Deus também se revelou, porque Deus se revelou para você nesse deserto, já pensou em suicidar naquele tempo? Você pensava em morrer? Como que você se sentia naquele contexto? Jéssica, é pertinente a sua pergunta, porque isso são traumas, né? Traumas passados, porque eu fui uma adolescente, eu tive uma vida muito conturbada. Eu não sei se eram as práticas, né? Reflexo das práticas que a gente fazia, porque é algo que a minha família, ela hoje não é tão comentado lá em casa. E eu lembro que o cenário, desde pequenininha, é ver as sessões de Umbanda acontecer ali, né? Dentro da minha casa, porque cada dia o terreiro era num lugar. E eu cresci vivendo aquilo. E eu fui uma criança muito, assim, uma criança muito agitada. Eu fui uma adolescente também muito agitada. Eu fugia de casa. E aos 15 anos, eu tentei suicídio, aos 15 anos. Eu tomei um copo, assim, de Racomim e fui parar no João 23. E o médico falou com a minha mãe assim, se a senhora tivesse chegado com ela assim, umas meia hora depois, ela não tinha sobrevivido. E nisso eu tive sequela nos rins na época, mas o Senhor, graças a Deus, ele já me curou. Então, essa parte aí de tragar, Satanás ele sempre tentou me tragar. Porque eu fui apresentada, né, quando eu era pequena ainda, jovem, a ele, né? Eu, na época, tinha... eu fui consagrada e eu fazia o tratamento dessa entidade, que ela nunca conseguia incorporar em mim. Debaixo da escada, eu lembro como se fosse hoje, na escada da casa da minha mãe tinha o lugar que eu tratava ela ali, né? Que ela não conseguia incorporar. Uma vez ela queimou minha cara toda. Então, o pessoal não acredita. Eu estava fazendo café. O meu sobrinho passou debaixo, assim, do bule e caiu todo o café na minha cara. Eu tinha 16 anos, era para mim ter queimado a cara toda. Minha irmã estava amamentando, leite peita com arruda. No outro dia, eu acordei, Jéssica, não tinha nada. E ela no centro, ela falou comigo. Eu coloquei
porque eu fiz isso com ela para ela aprender a abrir a minha bebida na hora que ela colocar o despacho para mim. Foi um despacho que eu tinha feito na esquina. Eu tinha 16 anos, porque ela não conseguia incorporar, porque Jeremias 1:5, né? Antes que tu formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci, né? Antes, né, de você nascer, eu já tinha te separado para profetas nas nações. Então, eu tenho esse versículo para mim, que eu era uma escolha já de Deus, sempre fui. Então, o ambiente que Deus toma posse, Satanás ele não consegue, por mais que ele tente, ele não consegue campo, ele não consegue território. Então, ali, naquela tratativa ali, eu aprendi a beber, eu bebia vodka com 16 anos, fumava. Então, eu era uma pessoa que você olhava assim, você falava assim, essa menina pregando? Não, com certeza não, é outra pessoa. Porque a pessoa que eu conheci, ela não tinha nenhuma lógica para ela estar hoje com a Bíblia na mão. Ela não tinha caráter para estar em cima de um altar, ela não tinha probabilidade nenhuma. Então, na época da depressão, é como se tudo tivesse voltado à tona, sua origem. Tipo assim, realmente você tem que estar aí mesmo, porque você não presta, você não tem. O seu destino é ser isso mesmo, é ser uma zero esquerda, porque eu escutei isso muito, né? Quando eu era adolescente. Você não vai dar em nada, você realmente, até um nome, palavras com baixo escalão, eu escutava. Então, eu fiquei pensando, falei, não, realmente, a minha vida é essa mesmo, eu vou viver isso mesmo, e meus dias vão se acabar aqui mesmo. Você tomou posse daquela palavra, né? Isso. Aquelas palavras de maldição. Tomei posse. Eu tomei posse porque parece que na época da depressão eu não enxergava condição de mudança. Eu não enxergava que eu ia sair dali. Sim. Tipo assim, meu destino é esse aqui, eu vou ficar aqui, vou morrer aqui. Eu não queria conversar com ninguém, eu gostava de ficar mais isolada. Eu era muito agressiva, eu era muito amarga. E eu achava que não ia mudar nada ali, que ia parar ali mesmo, que meu destino era ser aquilo mesmo. E engraçado, olha só pra você ver, você teve essa vivência na Umbanda e querendo ou não, né, quando você vai pra igreja, né, em 2001, que você tinha falado, né, em 2001 você foi pra igreja, você foi se afastou pelas decepções e a palavra de Deus ela é clara, né, que quando você se desvia, vem 7. E nessa questão aí da consagração, que você foi consagrada nisso pra, né, desenvolver a mediunidade, assim como eles falam, né, para você às vezes incorporar, você viveu esse contexto de novo, porque também é a tal da cobrança do divino que eles falam, né? Por exemplo, se não acata as ordens lá, ele tenta te agredir, ele tenta te matar, é a religião do bem, que muitas vezes as pessoas mascaram, mas se você não fizer aquilo que a divindade quer para você, tem cobrança. É a mesma coisa uma pessoa que passar num despacho e a pessoa passa no despacho, toca lá e acha que aquilo fica por aquilo mesmo. Mas ela não sabe que, na realidade, no mundo espiritual ali, né, tem aqueles demônios vão te acompanhar. Né? Mas olha só para você ver, essa questão do seu desviado, estou ligando aqui agora nas questões porque é interessante você abordar isso. Eu li um livro uma vez, eu não sei se você conhece, Orixás, Caboclos e Guias, do Edir Macedo, há tantos anos atrás. Ele nasceu numa casa espírita e ele dizia que era liberado o espírito de loucura para todas as pessoas que tivessem contato com esse tipo de religião, de matriz africana ou espiritismo baixo, como eles falavam, né? E eu vejo isso. O inimigo, quando você não faz o que ele quer lá no terreiro, ele tenta de todas as formas te deixar louca. E todas as pessoas que teve contato com isso, elas têm vestígios de algum tipo de transtorno. Gente, eu não estou falando aqui na área mental, agora estou falando na área espiritual, porque aqui a gente aborda o espiritual e você via isso? Que talvez fosse uma cobrança, você ser tão desinquieta e perturbada na sua adolescência? Será que você lembrava daquilo que fizeram com você, te consagrando para aquilo? Ou nem passava na sua cabeça essa questão? Na verdade, é igual você falou, a gente enxerga que é algo muito ilusório, né, que você tem na sua cabeça. Eu enxergava aquele ambiente que eu vivia ali como um ambiente acolhedor, um ambiente normal, natural. Eu me sentia bem no meio do umbandismo quando eu vivi ele.
e, ao mesmo tempo, catolicismo, que eu nem sabia identificar se eu era católica ou se era de Umbanda, porque eu ia nos dois. Então, aquele ambiente, para mim, era um ambiente familiar, um ambiente que era comum, natural. Então, em nenhum momento eu cheguei a pensar que fosse uma retaliação da parte deles, né? Porque, até então, é o que eu te falei, era um ambiente... não, aqui eu tenho auxílio, aqui eu tenho ajuda, porque essa é a imagem que eles passam para a Sim. gente. Mas, ao mesmo tempo, hoje, com a maturidade espiritual que eu tenho hoje, eu vejo que foi um cuidado de Deus muito grande com a minha vida. Porque, nesse intervalo meu de depressão, eu pegava no carro, eu dirigia totalmente dopada, cheia de remédio controlado na cabeça. Meu marido não estava em casa, eu pegava o carro e eu ia. Então, Deus teve aquele cuidado de preservar a minha vida, para ele fazer o que ele ia fazer hoje. Por quê? Como eu disse aqui outra hora, Deus já tinha a escolha dele. Deus já tinha um decreto sobre a minha vida. E quando Deus tem um decreto para a vida da gente, Satanás ele vai fazer de tudo para tentar anular esse decreto. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui para a igreja em 2001, eu estava indo em direção ao decreto que Deus tinha para a minha vida. Mas, como você disse, quando você sai desse ambiente, eles olham para você ao contrário. É como você passasse a ser inimigo dele naquela hora. Então, começa a ter uma perseguição visível. Porque já existe uma perseguição quando você já está lá dentro. As pessoas não percebem, mas já existe uma perseguição. Porque você já tem retaliações sobre sua vida quando você está nesse ambiente. Só que, como o ambiente é muito acolhedor, você não percebe. Então, quando houve essa questão da depressão, hoje eu consigo entender que foi algo que Satanás ele tentou ali me acurralar. Tipo assim, se eu não conseguir te manter, agora eu vou te matar. Se eu não conseguir te prender aqui, para mim, você não vai, mas também para cá você não vai. Então, eu entendi que quando eu procurei, eu abri meu coração para Deus, falei, Senhor, agora não, agora chega, eu quero. Eu quero a cura. Porque, Jéssica, era briga em casa, em cima, atrás de briga. Eu me tornei uma pessoa insuportável. Ninguém conseguia viver comigo. Porque eu queria que todo mundo vivesse dentro da minha bolha, da minha dor. E eu achava que ninguém me ajudava, eu achava que ninguém me entendia. Então, aquilo ali causava tristeza e dor. E eu ia só definhando, mas, ao mesmo tempo, eu ia definhando a minha família. Porque é difícil você conviver com uma pessoa depressiva. A pessoa depressiva ela é ingrata. A pessoa depressiva ela é agressiva. A pessoa depressiva ela é a tristeza em forma de pessoa e você consegue entristecer o ambiente e as pessoas que estão à sua volta. A pessoa depressiva ela é uma arma na mão do inimigo, porque ela não destrói só ela. Ela destrói quem está em volta dela também. Então, eu estava destruindo a minha casa, eu estava destruindo a minha família. Eu olhava para minhas filhas tinham medo de mim. Então, eu falei assim, eu não quero isso mais. Então, quando eu decidi voltar, quando eu já estava assim alinhada, quando eu já tinha uns 2, 3 meses que eu já estava ali na presença, o Senhor falou comigo, não, você não pode pular para fora lá nunca mais. Porque o dia que você pular lá fora, ele te mata. É isso. O dia que você pular lá fora, ele acaba com a sua vida. E muitas vezes a gente vê a proteção de Deus como uma obrigação, e é muito diferente. Tá? Deus ele não obriga ninguém, Deus não arromba a porta. A Bíblia fala que ele está à porta e ele bate. E você abrir o seu coração, só que tem aqueles que são escolhidos de Deus desde o ventre. Não vou falar aqui sobre linhas teológicas, claro, mas tem uma linha teológica que abre nisso, que nós somos escolhidos. E a Bíblia também relata que os escolhidos não têm escolha. Não adianta você achar que você vai para o mundo e lá você vai ter algum tipo de sucesso. Quando você é marcado por Deus, ele não abre mão de você. Mas se você decidir sair da presença de Deus, você pode ter certeza que tem um leão lá fora. Porque a palavra de Deus diz, né? Ao redor estão os anjos. E ao derredor está quem? Satanás. Bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Então, nessa questão aí, eu vejo o cuidado de Deus e as pessoas acham assim, mas se eu não servir a Deus, então o demônio vai me destruir? É isso.
Não tem como você fugir de Deus. Jonas foi um exemplo disso, não foi? Você tentou dar uma de Jonas também, né, Luciana? Tentei. Eu tentei. Na verdade, o que eu coloco hoje para mim não é onde eu quero, mas é onde Deus precisa que eu esteja. Às vezes Deus quer te levar em lugares, ambientes, que você fala assim, eu não quero estar ali. E Deus está falando, mas eu preciso que você esteja ali. Eu consigo entender, Jéssica, hoje esse mundo espiritual que muita gente não acredita, mas ele existe. Eu vivi literalmente os dois lados. Vivi literalmente os dois lados e sei o que o outro lado é capaz de fazer. Eu sei o que o outro lado ele não tenta, ele faz, né? Então muita gente hoje elas não acreditam nesse lado, que não, Deus ele me protege. Não, gente, não é assim. Deus é isso que você falou, sabe? Deus ele é elegante, o Senhor ele é educado, ele não vai invadir a sua privacidade, seu espaço, ele não vai te obrigar a você servir. Ele vai fazer igual ele fez lá em Deuteronômio 28. Eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Você escolhe. Mas ele ainda te dá um conselho. Escolha a vida, tá? Escolha viver. Ele fala assim, eu não quero que você morra, mas se você quiser, você pode ir. Mas escolha a vida. Então, quando você olha para esse lado aí, eu vejo que o mundo espiritual, ele tem, assim, ele é muito sério, ele é muito real, e as pessoas não acreditam. Tá? Elas não acreditam. Eu via minha avó, que era índia, a gente é descendente de índio, né? Ela era índia, ela fazia uns negócios com os pauzinhos, que eu falei assim, ela me ensinou a fazer. Gente, eu só não faço hoje porque é contrário. Porque eu fazeria aqui para vocês verem. Ela passava um pano por dentro dos pauzinhos, perguntava. Os pauzinhos abria, Jéssica, e respondia a ela. Mas eu sabia que não eram os pauzinhos. Hoje eu entendo que tinha uma entidade por trás daquilo ali. Então, a gente vê hoje que as pessoas não levam a sério isso. Acho que é muito misticismo, é muita crença que as pessoas criaram, é muito falatório, muita ilusão, muita fábula no negócio, mas não é, gente. E eu vivi lá e sei que realmente aquilo ali existe. E é uma zona da minha vida que eu não quero voltar a viver mais. E quando eu saí dessa parte, Jéssica, que Deus ele me levou para esse lado da igreja novamente, eu comecei a viver outro ambiente com Deus. Eu vim de lá, do jeito que eu estava. Voltei a fumar, eu voltei a beber. Então, quando eu voltei para Deus, eu já estava toda suja. É o que você falou. É o que você falou. O Espírito Santo te limpa, coloca a sua casa bonitinha, você volta para o chiqueiro de novo, você vem todo sujo. E eu comecei a me desprender. Só que uma coisa que eu lembro que eu queria muito, e eu falei com Deus, falei, Senhor, ele começou a despertar muito em mim essa questão do chamado, do ministério. E eu comecei com louvor. Só que, como eu fumava ainda, eu falava, Senhor, eu preciso me libertar. Eu quero entender esse negócio, como é que... Porque eu ficava, a pessoa falava, Deus está me falando, eu ficava assim, Senhor, como é que o Senhor está falando? Será que o Senhor está falando? É uma voz que fala com a pessoa? É audível? Como é que é, Senhor? Eu quero isso. Eu comecei a ter sede, Jéssica. Quando o Senhor me tirou da depressão e quando eu estava indo de encontro ao decreto, o destino que Deus tinha, ao meu chamado, Ele começou a colocar em mim sede. Sede de quê, Luciana? De se libertar. Sede de ser perfeita para Deus. Só que o tempo foi muito... Ele me castigou muito, porque eu não conseguia. Eu via que as outras pessoas, eu me senti como se eu fosse o samaritano no meio dos judeus. Uhum. Eu olhava para o pessoal da igreja e falava, Senhor, mas é tão santo fulano que canta. É fulano ali. Nossa, Senhor, é muito longe aquilo ali para mim poder viver. Né? Eu achava que era uma coisa mais minha e não de Deus. Uhum. E é tão sério isso, gente, quando você está vindo para o caminho do Senhor, porque várias coisas passam pela sua cabeça. Mas eu estou fumando, Senhor. Mas eu estou fazendo. E aí você fica indagando coisas, mas também tem uma influência aí também, porque o inimigo ele se aproveita das nossas debilidades. A gente tem que aprender isso. Não é que a depressão, né? Antigamente a gente ouvia, a depressão é falta de Deus. Quantas pessoas falavam isso? Que era falta de Deus, mas hoje a gente sabe que é uma questão patológica. Porém,
O inimigo, sabendo que você está fraco, principalmente da mentalidade, ele vai tentar te atingir. Então, talvez as vozes mais desmotivantes que você ouvia, às vezes não eram externas, eram internas. Internas, totalmente internas, porque eu me bloqueava. Falava, não, eu estou longe de chegar no patamar de santidade desse povo. E eu não me via, eu não me via ali. Eu falei, não, uma pessoa que tem um passado tão tenebroso, um passado tão podre, porque eu achava podre aquele passado meu. Eu falei, não tem capacidade nenhuma, nem espiritual e humanamente falando, isso ali não é para mim. Só que lá dentro, algo gritava, eu quero, eu quero. Era como se tivesse duas pessoas dentro de mim. Uma falando, não, eu quero, e a outra falando, você não pode. E a outra falando, eu quero, e a outra falando, eu não posso. Então, eu vi ali, eu enfrentei talvez o meu segundo maior desafio, que foi lutar comigo mesmo e com aquele espírito de inferioridade que Satanás estava colocando na minha mente. Você não é digna de estar lá, você nunca vai chegar ali, você precisa nascer de novo para estar ali e você não tem cacife, você não tem condição nenhuma de estar ali onde você quer estar. Desfaz, esquece, isso não é para você. E o inimigo, ele é especialista nisso, né? De colocar sempre o peso. Eu vivi um tempo sendo acusada pelo inimigo, foi quase um ano. Sempre ele com as setas, é o que Paulo disse na palavra de Deus, os dardos inflamados. Ele sempre vai tentar te acusar com seu passado, para você voltar para a lama. Porque o inimigo, ele poderia ter falado com você, por que você não tira a sua vida, Luciano? Por que você não faz isso? Para que você vai fazer isso de novo? Para que você vai voltar na igreja? Depois da decepção, que parece que piorou a sua depressão, não foi assim? Parece que foi só um empurrão. Porque muitas vezes vai vir a decepção e você vai ter que aprender a lidar com ela. Aí já entra a questão da inteligência emocional. Não é que você veio para Deus que as decepções não vão te cercar. Sim, vão te cercar. Só que Deus vai te dar estratégia para você vencer isso. Essa questão aí é igual. Jesus ele fala muito bem sobre isso quando ele faz ali a exposição do homem que construiu, né, a casa dele na areia e o homem que construiu na rocha. Ambos passaram ali pela tempestade. E o que eu acho interessante, eu gosto dentro do texto, é quando ele fala sobre o homem que estabeleceu, construiu a casa dele na rocha, porque o texto vai dizer assim: e vieram as chuvas e pelejaram contra ele. Jesus está falando assim, ó, independente de você ter sua estrutura ali em mim, não vai impedir que você passe sobre tempestades, desertos, lutas, perseguições. Isso tudo faz parte do processo. Mas o bom é que você vai ver que a tempestade vai embora e a casa ainda está lá. Você vai ver que vão vir, vão tentar, vão te acusar, mas você está lá. Vão vir tentar te empurrar a barranca abaixo, mas você está de pé. Por quê? A tua raiz, ela não é uma raiz externa, ela é uma raiz aprofundada, ela é uma raiz profunda. Por mais que a sua árvore do lado de fora seja pequena, o importante não é a sua estatura do lado de fora. O importante é o quanto você cresce para baixo, né? Porque o Senhor que estabelece isso na gente. Então, quando eu saí dessa zona de conforto, que não dá tempo para a gente poder falar de tudo que o Senhor arquitetou, a gente não ia precisar de um podcast, a gente ia precisar de... a gente ia precisar Documentário. Isso, um documentário, porque foram grandes coisas que ele fez. Ele foi me levantando assim, e pegando, literalmente segurando na minha mão e falando, filha, é você mesmo, não duvida não. Aí eu comecei a fazer teologia em 2014, comecei a me aprofundar. A minha libertação, então, do cigarro foi algo tremendo. Você vai fazer lá o congresso, mulherada que vai no congresso, aproveitar. Se você não acredita que Deus liberta, liberta sim, viu? Porque no dia que eu fui no monte, Deus falou comigo. Eu falei, Senhor, eu não posso, eu fumo ainda, eu não consigo. Porque quando eu estava fumando, Jéssica, eu já estava cantando no altar, eu era Beck das ministras. E alguém chegou no pastor, que na época me pastoreava, e falou com ele. Uma das pessoas que estava lá. Falou assim, fulano fuma, porque na fraqueza do meu esposo, querendo a minha libertação, foi pedir oração para as pessoas. E expôs o meu problema.
porque ninguém sabia, só o pastor e nós. Né? Só que o pastor decidiu, falou assim, se você tem um chamado de Deus na sua vida, e quem sou eu para te jogar você lá fora? Eu preciso que Deus concretize. Ele tomou ali, ele falou assim, a sua dor vai ser a minha. Só que quando meu marido expôs isso, essa pessoa chegou, uma dessas pessoas chegou lá e ele estava no louvor, falou com o pastor, falou assim, olha, eu preciso que o senhor desça ela do altar, porque isso não é de Deus. E o pastor virou para ela e falou assim, pois é, realmente, o problema dela é em Deus e a gente está orando. Mas se eu descer ela, eu também vou ter que descer para você, porque você está fazendo pior. Você está vindo aqui acusar a vida dela. E se foi Deus que colocou ela lá, quem sou eu para poder ir lá tirar? Com a minha mão não vou tirar. Aí depois disso eu saí, chorei, entrei para dentro do banheiro, falei com Deus, falei, eu não quero isso mais, eu não quero viver isso mais, e eu preciso que o Senhor deixe eu viver somente lá na igreja, sentar, ouvir e ir para fora é o que eu quero, eu não preciso mais do que isso. E Deus queimou forte no meu coração. Nesse dia a gente tinha um mentor espiritual, que eu falo depois do meu pastor, a gente foi no monte, e nisso eu chorei, Jéssica, assim, amargamente, falei com Deus, se o Senhor quer que eu viva a experiência, que o Senhor me liberta. Eu sempre pedi ele para falar comigo, eu nunca tinha escutado. E esse dia, eu ouvi. E ele falou comigo, vai no encontro, que eu vou te libertar lá. E eu fui para esse encontro de 3 dias. No dia que eu saí, eu passei na casa da minha mãe, que o ônibus estava esperando, eu passei na casa da minha mãe e fumei meu último cigarro. E meu marido olhou assim, eu falei assim, é o último. Ele olhou e riu da minha cara. Ele falou, domingo eu estou te pegando aqui, passando aqui, porque ele não permitia que eu fumava em casa. Quando eu estive no retiro, para poder resumir, eu fiquei os 3 dias sem fumar nada. Não tive vontade. É como se Deus tivesse pegado e tirado com a mão. Quando foi do domingo que ele foi me pegar, que hoje ele chegou, desceu do ônibus, ele passou na porta, ele parou na porta da casa da minha mãe e falou comigo, não vai passar aí, não? Eu falei com ele, não, tem o quê para fazer aí? Estou te falando que Deus me libertou. E mesmo assim, a semana foi passando e ele foi olhando dentro da minha bolsa, ele ficava cheirando as minhas coisas para ver se tinha vestígio do cigarro. Porque eu usava muito perfume para poder disfarçar. E quando se passou 6 meses, ele olhou para mim e disse, verdadeiramente, Deus te libertou. Para a honra e glória dele. E depois daquilo ali, eu comecei a viver coisas extraordinárias com Deus. Porque esse mentor espiritual virava para mim e falou assim, Deus manda te dizer que o que ele precisa fazer na tua vida, ele tem pressa. Então, apresse-te. E aquilo ali foi me agoniando, porque um dia foi domingo, ele foi lá em casa, ele levou para mim e falou assim, escreve aí, Luciana, a coisa mais importante que você tem na sua vida. Eu lembro até hoje, eu escrevi num papelzinho o nome das minhas 2 filhas. E ele embolou o papel, entregou na minha mão e dobrou. Ele falou assim, isso foi na hora do almoço. Ele nunca tinha ido lá na hora do almoço. Ele falou assim, assim manda o Senhor te falar. Que ele está dizendo hoje, que ele precisa fazer algo através da tua vida, e ele está com muita pressa. Então, decida-se, porque se você não ceder à vontade dele, você vai ficar sem as 2 coisas mais importantes da tua vida. Aquilo ali, meu coração gelou. Aí muita gente fala assim, nossa, mas que Deus ruim. Não, não é que Deus é ruim. Ele está te colocando diante de uma decisão, decida. Deuteronômio 28. A bênção está aqui para você. Mas se você optar pela maldição, você vai morrer. O inimigo vai te matar. Né? Não é Deus que vai fazer. Eu gosto, quando eu conto isso, eu gosto de frisar que não era Deus me ameaçando de morte. Uhum. Era ele dizendo, o inimigo vai te matar. Ele vai matar alguém na sua família. Ele vai fazer alguma coisa na sua casa. Então, se atente, porque ele sabe o que eu tenho na sua vida, ele sabe o que eu tenho para fazer através de você e ele quer impedir. Então, se você não optar, não se decidir, não se esforçar, Josué 1:9, ser forte e corajoso. Isso aí tem que ser além de você, essa vontade de parar de fumar, ela tem que sair da tua alma. E nesse dia saiu. E quando ele me libertou, Jéssica, parecia um carrinho de Fórmula 1, quando sai, vum, que o negócio foi fluindo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque as pessoas acham que Deus está pondo uma espada no seu... Ele está te oferecendo uma oportunidade de vida eterna. Ele não quer que você perca a sua salvação. Ele não quer te perder para Satanás. O que as pessoas não entendem hoje é isso. Ela acha que Deus é um sádico que está ali, não, ameaçando suas filhas. Peraí, a melhor coisa é morrer e ir para a glória.
do que você viver aqui sendo escravo do diabo. Deus, ele prefere te recolher muitas vezes para morar com ele do que te perder para Satanás. Né? E essas coisas que aconteceram com você só foram demonstrações, para mim, foram demonstrações do amor de Deus, porque Deus não abriu mão da Luciana. Deus não abriu mão de mim. E por mais que ela queria, né, viver uma história que às vezes talvez não seria missionária, nem terapeuta, talvez você teria outros sonhos, mas os sonhos de Deus ainda continuam sendo maiores e melhores que os nossos. E eu vejo isso hoje, que o caminho de Deus ele é muito melhor do que o caminho que você às vezes quer. Às vezes o seu sonho vai te levar para longe de Deus. Tem sonhos que é isso, né, Luciana? Leva a gente para longe do propósito que Deus tem. E o propósito de Deus é só revelar o seu amor. Eu, na verdade, depois disso aí, o Senhor, ele foi me dando as oportunidades. Foi igual eu te falei, uma vez, eu estava no louvor, já tinha me libertado, eu já estava fluindo através da minha vida. A missionária, ela veio lá de Teoflotone, eu acho, mais ou menos isso. Eu ensaiando a equipe de louvor, ela olhou para mim e falou assim, olha para trás, irmã. Eu olhei, eu estava de costas para o altar, falei assim, olha, Deus manda te falar que ele não quer você, ele quer você ali. Ele chamou você para o ministério da palavra. E eu nunca tinha pensado em ser pregadora. Eu era assim, louvor já estava ótimo para quem já veio totalmente torta, destruída, de né, um passado igual eu vim. O louvor, servir a Deus no louvor, para mim já era muito. E quando ela falou aquilo ali, eu falei, não, é improvável. Não posso, não tenho eloquência. Eu fui fazendo igual Moisés, não sirvo para isso. Né? Não sei falar. Então, depois daquilo ali, eu tive três lugares que eu estava, os pregadores falando comigo, ó, Deus manda falar com você que arruma a tua mala. E eu tô assim, gente, passava tempo, eu falei, que mala é essa que Deus está mandando eu arrumar? Que mala é essa? A mala. Fecha esse ciclo aí, você não tem louvor mais, eu tenho outro caminho para você. Então, ali eu fiz teologia. Aí depois eu fui consagrada a pastora pela Quadrangular, depois eu migrei para a Assembleia por uma decisão do Senhor, porque eu falo que eu era assembleiana dentro da Quadrangular, né? Porque era tudo assim, eu tinha esse estilo mesmo já de assembleiana lá dentro. E o Senhor foi me dando novos nortes, e Ele foi colocando pessoas no meu caminho. Porque antigamente, Jéssica, eu cheguei uma vez a comentar isso com você, que eu achava que eram as pessoas que era o caminho do meu ministério. Que quando eu comecei a ministrar, eu pensava, não, tem que ter uma pessoa influente do meu lado. Eu comecei a ir atrás de pessoas, eu comecei a associar com pessoas, e aquilo ali não fluía muito tempo. E eu ficava frustrada, falei, não, esse ministério é de Deus, não, eu não consigo agenda, eu não consigo... Ai, não, isso não é para mim, não. Isso é coisa que eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que fazer, mas Deus não quer isso. Até o dia que Deus falou no meu coração, é porque você tem procurado meios humanos. Eu não vou deixar ninguém ter a glória que eu preciso ter na sua vida. Porque se você tiver o fulaninho ali, que conhece 300 pastores de igreja, e sai te colocando você dentro das igrejas, a glória vai ser dele. Porque quando você estiver no patamar que eu quiser te colocar, se assim ele for ter para a minha vida, o fulano vai falar, tá vendo ali, ó? Foi eu que ajudei, foi eu que coloquei ela lá. Então, eu não tenho isso para a sua vida, a sua caminhada é comigo. Se você tiver uma agenda no ano, vai ser uma agenda no ano. Se você tiver ter 10 agendas, vai ser 10 agendas. Mas quem vai fazer suas agendas sou eu. E aquilo ali eu comecei a descansar no Senhor. E o Senhor foi me levando para essa área da terapia. Porque eu fui vendo também que, no decorrer da minha caminhada, eu fui vendo pessoas que estavam passando pelas mesmas coisas que eu passava e pelas mesmas dificuldades que eu tive, tanto ministerial, como na vida conjugal, como na vida familiar. E eu fui me identificando com essa área, fui me apaixonando por essa área de cuidar da pessoa, porque quando me deram a credencial na Quadrangular, eu falei, não, eu não vim para ser, eu não quero ser pastora. Eu não tenho. Eu quero só pregar. Eu não quero, porque eu fiz na época eu entendi que se você fazia teologia, que é muito importante um pregador ele ter conhecimento, eu quero só pregar, eu não quero ser pastor de igreja. Eu não nasci para isso. Aí Deus foi me levando. Você vai pastorear sim, mas o seu pastoreio não é aqui dentro, é lá fora. É essas pessoas que chegam até você, que te pedem um conselho, que conversam com você, que te pedem uma direção. Você está direcionando elas, né? Porque até então,
eu sempre tinha pessoas na hora do almoço do serviço, Luciana, eu tô com esse problema, que você acha? Você ia direcionando as pessoas. Aí eu fiz a área da terapia, para a glória do Senhor, me especializei. Hoje eu estou na psicanálise, né? Estou em formação, final do ano, em nome de Jesus. Eu pego aí já minha credencial e tá fluindo, Jéssica. Fiz faculdade, saí do médio, fiz a faculdade em teologia. Hoje eu sou professora, tenho 4 anos, no Instituto Teológico da Quadrangular. Então, essa é a vida ministerial que Deus... Não sei o que Ele tem. Já recebi várias profecias, mas hoje eu descanso Sim. o meu coração no Senhor, em saber que realmente o que Ele tem para a minha vida, Ele vai direcionar. Se for agenda, Ele vai fazer. Se for me levar para outros lugares, Ele vai levar. Se for para me deixar aqui também, eu acabei vindo com a Juventina, quando a gente estava vindo, eu falei assim, a gente estava conversando sobre isso. Se for para Ele me deixar aqui também, só fazendo isso que eu estou fazendo, amém. Mas o que eu preciso é estar dentro do centro da vontade dEle. Isso é o que eu quero. Eu quero viver a vontade dEle. Eu tinha essa ilusão, muitas agendas, lugares, igrejas lotadas, grandes congressos, mas o Senhor me frustrou nessa área e colocou no meu coração: viva o que eu preciso que você viva para mim. E é isso que acontece com muitas pessoas, né? Na caminhada também. Quando você vem para o Senhor, Deus ele trabalha, né? Naquilo que Ele quer te usar, né? Ele já te dá dons e ali você vai desenvolvendo seus dons e também Ele fala a vocação ministerial que você tem, né? Qual que é o ofício? Às vezes não é pastor, mas às vezes é o seu testemunho vai levar outras pessoas a se motivarem. E a caminhada do pregador, muitas vezes, é muito árdua. Para viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, vai ter desconforto na caminhada. Vai ter momentos que você vai falar assim, agora sim o negócio está pegando para o meu lado, agora sim a luta tá, mas não. Tudo que nós estamos vivendo e que você vive hoje, talvez seja o seu testemunho para te forjar naquilo que Deus quer. Talvez há 20 anos atrás, a Luciana jamais pensaria em estar ajudando outras pessoas e motivando outras pessoas. Gente, o evangelho não é só para você e seu egoísmo, o evangelho é para outros. É Deus fazendo em você para através de você, não é? E assim eu vejo em muitas pregadoras que começam e muitas vezes aparecem esses pratos. Como você fez para sair dessa bolha do mundo gospel aonde você só faz a obra se você estiver em destaque. Você rompeu com isso hoje você já está mais tranquila. Eu quero viver o centro da vontade de Deus e para mim tá ótimo. O que Ele quiser para mim. Jéssica, antigamente, quando a gente inicia no ministério, você pensa muito assim, sei lá, eu acho que você pensa em, não, amanhã eu já estou pegando um avião. Daqui um mês o Senhor já vai me chamar para mim poder pegar no exterior. Você gera uma expectativa dentro de você. Sim. Com diversas promessas, porque a gente é imaturo. Você não entende assim a promessa de Deus assim ao todo. E era o que eu era imatura. Então, hoje, esse tempo aí para trás, eu fui pregar numa igreja que foi 2 pessoas. E eu preguei como se eu estivesse pregando para 100. E eu falava, o pastor depois falou assim, irmã, Deus vai te honrar muito. Hoje eu não me preocupo mais com isso, sabe? Nós estávamos conversando sobre isso também. Se Deus ele não puder contar comigo para me levar numa igreja onde tem 10 pessoas, para que Ele vai querer contar comigo para levar numa igreja que tem 10 mil? Porque para Ele o importante não é a quantidade de almas. Para Ele é importante uma alma se rendendo para Ele num culto com 10 pessoas. Para Ele é melhor do que se estivesse num culto ali, onde 10 mil pessoas estivessem reunidas e não tivesse tido assim nenhum tipo de essência de Deus dentro daquele culto. Então, hoje eu entendo assim, que eu preciso estar onde Deus quer. Eu não preciso estar onde eu quero. Eu preciso estar aonde Deus quer, aonde Ele precisa que eu esteja. Então, hoje, caiu por terra em mim toda expectativa humana de glamour. Eu quero ser uma grande pregadora. Eu quero ser uma Camila Barros, uma fulana de tal. São mulheres admiráveis, porém que você olha que você fala, Deus tem um chamado para cada um. E eu quero estar dentro
daquilo que ele me chamou para poder fazer, somente. E essa questão de Deus também conhecer o nosso coração, e ele sabe como o nosso coração ele é enganoso. Às vezes a gente faz alguns projetos, né? Eu vejo muita gente que tem muitas agendas, vai, acontece, mas ela tem um processo durante esse treino. É um treinamento que Deus faz com cada um. Até para você pregar, Deus está preparando você no campo. Muitos pregadores hoje, infelizmente, eles não conhecem o campo missionário. É o que eu estava falando antes, né? O campo missionário, muitas vezes, tem cidades que são denominadas, Luciana, como cemitério de pastor. Pregador famoso não vai lá. Deus não está precisando de quem alcança muitas multidões. Ele tá precisando de pessoas que não olham o lugar que vai pregar. E isso é muito importante. O que você falaria para as pessoas que estão começando hoje na pregação? E qual que é a visão que você tem hoje desse mundo gospel, né? De pregadores famosos, de pessoas que estão na mídia e que muitas vezes não estão fazendo aquilo que Deus quer que eles façam. Para as pessoas que estão começando agora, colocar expectativa em Deus. Não coloque expectativa em pastor influente, em amizade de influente, fulana que é a dirigente, vou encostar em fulana aqui que é dirigente, vou encostar aqui no pastor aqui que ele é fluente, ele vai me colocar dentro ali do campo para poder. Não conta com isso, não. Conta com Deus. Começa a orar e perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor precisa que eu faça? Aonde o Senhor quer me levar, Senhor? Senhor, eu oro assim, Jéssica, Senhor, faça as minhas agendas. Está nas tuas mãos, Senhor. Aonde o Senhor precisa que eu esteja? Porque eu não vou te mentir. É bom, sim, você chegar na igreja, tá que pá. É bom você ter número, né? É uma sensação gostosa. Só que eu não posso deixar, igual você falou, meu coração me enganar isso, achar que... Não, né? E hoje... Eu acho, por exemplo, que esse mundo gospel hoje, por exemplo, que o pessoal está vivendo hoje, é meio ilusório, porque hoje as igrejas querem quem está na mídia, quem vai lá e compra 200 mil seguidores no Instagram e coloca lá no Instagram dele. Vai olhar o Instagram da Luciana, tem pouquinho, a Luciana, não, aqui não, Deus não vai usar ela, não, porque tem pouquinho seguidor. Não, Deus vai usar ela não, porque ela vai na igreja que tem 10 pessoas. Então, eu acho que as pessoas de hoje... Luciana, você está falando de uma forma crítica? Sim, estou falando de uma forma crítica, sim, é para criticar isso aí, para que as pessoas venham se atentar que Deus... Ele, não quer dizer que a pessoa não tem seguidor nenhum, que Deus não está usando ele não, gente. Às vezes a pessoa tem 300 mil seguidores lá, mas não tem uma vida com Deus. Aí você leva ela para aquecer, para ser animador de plateia. Porque hoje as pessoas elas estão muito pelo o êxtase, né? O êxtase de uma pregação, palavras-chave, né? Palavras como se, eu tinha um pastor que ele falava jargão, né? Aquele jargão gospel que a pessoa, né, coloca ali, que a pessoa, essa palavra foi para mim. Mas, tipo assim, talvez aquele pregador usa aquela palavra repetitiva em todos os cultos que ele vai. Porque ele não tem uma palavra, ele não tem uma vida debruçada na palavra de Deus. Ele não ora a Deus e fala, Senhor, me dá a palavra, me revela ela. Porque a gente gasta tempo com isso, Jéssica. Quando eu recebo uma agenda, por exemplo, eu vou pedindo a Deus a palavra. Eu vou te ser sincera, eu não fico na Bíblia folheando, não. Eu peço a Deus uma palavra, porque a palavra é muito clara. Deus vai falar assim, que o Espírito Santo vai te trazer à memória uma passagem que você estudou ela. Ele está falando para quem, Jéssica? Para quem é familiarizado com Bíblia. Para quem lê Bíblia todo dia. Para quem pega na palavra todo dia. Se você pega a palavra todo dia, você não precisa ficar ali, ai, meu Deus, eu vou pregar, eu preciso de uma palavra de efeito, vou pegar. Não, o Espírito Santo te traz, revela a palavra aqui, ó, na sua mente. Quantas vezes eu estava com a palavra assim, bonitinha, que ele olhou para mim e falou assim, não é isso que nós vamos pregar. Nós vamos pegar esse texto assim. Ele trouxe à minha memória o texto. Então, para você que tem dúvida também, porque muita gente tem dúvida, Luciana, como é que eu sei que Deus escolhe o texto? É que a palavra queima no seu coração. Você não consegue esquecer ela. Vira e mexe, Deus te traz ela na mente. É aquela que ele quer. Não leva a outra. É aquela ali. Então, eu acho que as pessoas hoje estão muito apoiadas em números.
Número de seguidor, número de curtida, quantas pessoas acompanham, quantas visualizações a pessoa tem no YouTube. Ô, gente, eu já escutei. Ah, aqui, eu fui no YouTube dessa mulher aqui, a gente vai chamar ela. Nem conhece, nem viu. O que eu estou falando para a pessoa conhecer intimamente? Não é isso. É porque uma pessoa, por exemplo, for me chamar para pregar lá no Maranhão, não tem condição de me conhecer. Gente, é conhecer pelo Senhor. Olha o Senhor. É essa mesmo, Senhor, que eu vou levar? É essa pessoa aqui? Pode acompanhar. A Jéssica mesmo me achou no Instagram. Foi. Ora a Deus, é essa pessoa aqui? Entendeu? Então, eu acho que a gente não deve se atentar a números. A gente deve se atentar ao que Deus fala no coração da gente acerca dessas coisas. E não é porque as pessoas estão sendo conhecidas é que elas são aprovadas por Deus. Leve engano. Os maiores falsos profetas, principalmente do Brasil, eles têm milhões de seguidores. E são falsos profetas. E não é a Jéssica acusando, não. O Senhor disse em Mateus 24 que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. Hoje as pessoas buscam validação. Se você tem muito número no Instagram ou no YouTube, você é uma serva de Deus. É o que você falou. É um engano total. Deus ele não olha a aparência humana e os aplausos que você pode receber. Ele vê o quê? O seu coração e a sua humildade. Porque tem gente também que Deus não vai levantar porque é soberbo. É bem verdade Não que é a gente isso? é bem verdade que a gente vai ver também na internet pessoas com bastante seguidores aí que são uma flecha na mão de Deus. São usados assim, é inquestionável o ministério que você vê Deus na pregação da pessoa, você vê o Deus usando. Mas você vai ver que o que Deus quem ele Deus usa, ele permanece. Ele permanece na integridade, permanece no testemunho, ele permanece. Então, dá para você identificar essas pessoas, mesmo que for de longe. Porque você vai ver que a pessoa sempre está ali, ela não desvia, ela não muda o estilo da pregação dela. Ah, eu prego hoje, eu falo que eu sou um batista da vida, Elias também deve ser parente meu. Mas, tipo assim, aquela pessoa ela não muda a palavra que Deus colocou sobre a vida dela. Porque tem gente que é assim, não, vou naquela igreja ali, não. Vou pregar isso aqui naquela igreja, não. Vou pregar isso aqui para trazer um avivamento, para eles me convidar de novo. Uhum. Eu vou porque eu preciso levar essa palavra de bênção aqui. Filho, não chama a Luciana, não. Chama a Luciana, não, porque você vai ficar frustrado. Porque eu vou levar o que Deus mandar levar. O que Deus colocar no meu coração. Nem que eu nunca mais, Jéssica, volte na igreja. Mas eu quero levar aquilo que Deus... Eu quero ser fiel ao que Deus me entregou. Né? Porque é o mínimo que eu posso fazer. Por aquele que me tirou da onde eu estava e me colocou que pode ser assim, não pode ser um lugar tão, assim, mas ela está falando que ela não está num patamar tão grande para você. Mas para mim, pelo que eu vivi e aonde eu estava e a minha trajetória, gente, dá um filme. Vou achar uma produção aí para me fazer um roteiro de um filme para contar a história que Deus teve na minha vida. O quanto Deus ele foi crucial para mim estar aqui hoje. Eu nunca imaginei estar aqui hoje, conversando com você, ou indo nesses lugares que Deus está me levando hoje. Né? Então, ele foi crucial para me colocar nessa posição que eu estou hoje. Então, eu louvo a ele e quero ser fiel até a última instância, até o meu último suspiro naquilo que ele me dá. E se eu crescer, amém. Se eu não crescer também, porque crescimento não são os lugares que a gente vai. Não é os cultos que a gente participa, os grandes congressos. Crescer é você olhar para dentro e você falar, poxa, aonde eu estava com Deus e aonde eu estou com Ele. É crescer na caminhada, é crescer na intimidade, é crescer no relacionamento. É isso que é crescer com Deus. É você olhar para Ele e dizer assim, poxa, realmente, hoje eu posso dizer que eu sou íntima de Deus. Para mim, isso sim é crescimento com Deus. O resto é detalhezinho que Ele vai colocando no seu caminho. É verdade, né? Como eu sou grata a Deus, né? E Paulo fala sobre isso, né? Sobre essa questão de sempre se lembrar da onde Deus te tirou. Porque muitas pessoas, quando Deus começa a levantar também, começa a se exaltar. Glória a mim, louvado seja a mim. E muitas vezes se esquece de onde Deus tirou a pessoa. Peraí, você só é usado porque eu quero.
Você só está ajudando pessoas hoje porque eu coloquei isso no seu coração. Tipo assim, as pessoas tiram o mérito de Deus, que tudo foi Deus, tudo que você tem é o Senhor que te dá, tudo é Ele, que pela graça e a misericórdia dele, né? E hoje a gente vê também uma competição no nosso meio, de quem é mais, quem vai mais, quem tem mais, quem quer isso, quer aquilo, e Deus muitas vezes está rejeitando aquilo, né? Como ele falou para o profeta Amós. E eu queria até te perguntar se você se vê também como uma profeta, porque, gente, tem diferença na pregação do profeta e do pastor. O pastor local, ele está ali para cuidar, né? Tirar os carrapichos das ovelhas ali, admoestar o rebanho do Senhor, que não é dele. O pastor está ali, ele é servo dos servos, a Bíblia diz isso. Você se vê hoje como uma profeta de Deus? Jéssica, sim. Hoje eu me vejo que nos ambientes que o Senhor me leva, os lugares que Ele me dá oportunidade de ir, as palavras que Ele tem me colocado diante de mim para ministrar, são grandes profecias. Porque talvez as pessoas entendam, a gente tem que deixar bem claro que essa questão de profecia que as pessoas confundem muito, né? Às vezes as pessoas acham assim, profecia porque a pessoa chegou diretamente em mim e falou. Porque tem pessoas que não conseguem receber profecia da própria palavra. Porque a Bíblia mesmo diz, a palavra de Deus diz que a maior profecia é a própria palavra. Sim. É Deus profetizando aquilo que Ele pode fazer na tua vida. Então, hoje eu me vejo sim. Eu me vejo em ambientes proféticos onde o Senhor, ele fala e Ele tem liberdade de falar, Ele tem liberdade de exortar, Ele tem liberdade de trazer o povo, através da palavra, a um renascimento. Essa é a palavra, um renascimento. Renascer em tudo que se perdeu com Deus. Porque a maioria dos ambientes que eu tenho ido é pegar para a pessoa que já é cristã. Pessoa que está ali, mas ao mesmo tempo que ela está dentro da igreja, ela está ali a casca. Ela está ali só o físico. O espiritual está longe. A mentalidade dela, ela quer bater um cartãozinho ali, eu cheguei às 7, quer sair às 9. Então, ela acha que ela está no regime CLT com Deus. Vim cá no domingo, trabalhei na quarta, Senhor, sexta-feira, encerrou meu expediente. Então, ela não entende que aquele ambiente que ela está ali é um ambiente de relacionamento. Então, os lugares que eu tenho ido, o Senhor tem levado mensagens proféticas referente a isso, resgatando o povo para Ele. Resgatando ao povo a ter um relacionamento com Ele. A voltar realmente ao que Ele fala. Volte no primeiro amor, lá onde você começou. É tipo casalzinho de namorado, quando você está namorando, é aquele relacionamento gostoso, você quer se ver todo dia, você quer estar ali perto da pessoa todo dia, mas quando casa, passa uns 6 anos, dá aquela esfriada, cada um para um canto, e Deus está dizendo, não é esse, eu quero ter o primeiro amor. Aquele relacionamento gostoso de você estar comigo todos os dias, né? É verdade. E para a gente finalizar também, né, o nosso projeto aqui hoje, eu queria saber sobre a Luciana, terapeuta, né, que você também está atendendo hoje, né, tem o seu espaço, eu quero saber aonde você atende, se atende online, né, porque a terapia dela, gente, é cristã também, né, você que está buscando um terapeuta, foque nisso, pegue pessoas que têm a mesma fé que você. Ah, mas a terapia não é para ser de uma religião. Não. Mas quem é de Deus discerne mais coisas dentro da terapia do que quem não é. Isso aí, meu querido, não tem boca. Porque quando a gente discerne aquilo que está falando, às vezes a pessoa está contando uma história, né, Luciana? E às vezes o Espírito Santo, que você que é terapeuta e é sensível à voz de Deus, o Espírito Santo está falando, olha, tem outra coisa aí, tem algo a mais aí. Então, tipo assim, é importante você focar nisso. E eu queria que você falasse um pouco sobre a terapia e como você tem atendido as pessoas, aonde você tem atendido. Jéssica, a área da terapia, eu digo que é outro ministério paralelo que Deus me deu. Porque a minha abordagem ela é cristã, tá? Não consigo trabalhar sem auxílio, né? Eu atendo também com auxílio do Espírito Santo de Deus. Não consigo me ver sem isso nos meus atendimentos. Eu atendo online e atendo presencial lá no bairro Eldorado, em Contagem, tá? Com hora marcada. E as terapias, elas têm sido uma grande válvula de escape para as pacientes que eu tenho atendido. Vem pessoas com
principalmente mulheres, com problemas de relacionamento, com problemas com filhos. Eu tenho uns feedbacks no meu Instagram lá, onde o Senhor ele levantou a autoestima de mulheres, posicionou mulheres em casa, no casamento, devolveu a alegria de viver através da terapia, conjunção com a palavra. Então, essa parte da terapia é outro ministério que eu tenho, amo muito fazer, e o Senhor ele tem auxiliado bastante pessoas através da minha vida, né? E eu louvo a Ele por isso, porque é mais uma forma do Senhor curar as pessoas, que a terapia é uma cura, né, Jéssica? A terapia ela é uma cura para várias doenças, igual você mesmo falou. Às vezes a pessoa ela tem, não vou procurar porque eu sou cristã, não preciso disso, Deus vai tirar. Deus ele deixou esse auxílio para você. E muitas vezes o que a pessoa está vivendo ali é algo que ela precisa de uma ajuda patológica, igual você falou, né? Juntamente com esse auxílio que a gente traz na abordagem da palavra. Porque não é que a Bíblia não é o suficiente. Ela é suficiente. Mas ela precisa ser suficientemente aplicada da forma correta. Então, é isso que eu trabalho nas minhas sessões. Eu aplico a palavra de uma forma correta para ter um êxito na questão do que a pessoa está vivenciando. E eu quero sempre contar com Deus para estar abençoando essas pessoas, tá? E os meus valores são sociais também, que eu olho muito para esse lado, porque hoje, uma terapia, você sabe, você também que não fica um valor muito em conta para as pessoas fazer, mas a gente tem que trabalhar justamente nessa linha. Os meus valores são sociais, tá? Então, o pessoal pode me chamar lá no Instagram, pode me chamar lá no WhatsApp, que a gente vai ter um prazer imenso em poder ajudar no nome de Jesus. E eu queria agradecer já, né, sua presença aqui, foi uma bênção para mim. Não, a gente abordou tantas coisas, né, bacanas, mas é o que você disse, né? A terapia, muitas vezes, para você é caro antes do remédio. Depois do remédio, ela é necessária, porque o remédio, ele só modula seu sistema. Ele não tira a dor, ele não cura seu passado. E não é que a gente não cure, a gente não cura. Quem cura é o Senhor, mas a decisão de se curar e se cuidar é sua. Terapia é, muitas vezes, uma arma que Deus colocou para ajudar você. Nós somos corpo, alma e espírito, seres tricotômicos. Ou seja, nesse corpo habita um ser que tem um espírito que volta para Deus, mas tem aqui que é a alma, que é o centro das emoções, a nossa mente, o nosso coração. Como andam as suas emoções? Então, nem tudo é emocional e nem tudo é espiritual, mas os dois juntos, você consegue andar em equilíbrio. É o que o próprio Deus diz, né? Sobre o domínio próprio. Quando eu tenho domínio próprio, eu sei conciliar o que é de Deus e o que não é, o que eu preciso mudar e o que eu não preciso mudar. E eu gostaria muito de agradecer pela sua vida. Nós estaremos esse fim de semana juntas mais uma vez no Congresso Destronando a Jezabel, de cura e libertação. Tem muita mulher que está opressa, tem muita mulher que está possessa e tem muita mulher que precisa ser curada dos traumas do passado. Tem muita mulher que está, às vezes, é para ser usada por Deus, mas ela carrega tanta mágoa, tantas coisas do passado que ela não consegue romper. Por isso que ela levanta muros e bloqueios para ela romper na caminhada dela. E você não foi chamada para ficar escrava de nada disso. Deus te chamou para a liberdade. E muitas vezes você está aí retendo o que Deus quer para fazer em você, encontrando uma mulher de Deus dessa na terapia, como você não vai sair diferente? Como você não vai ser auxiliada? A gente não consegue fazer tudo sozinha. Deus coloca pessoas no nosso caminho. E eu agradeço a Deus por ter colocado você no meu caminho, porque são pregadores assim, gente, de humildade, que tem consciência e vive para o Senhor e pela obra do Senhor, que eu acho mais lindo isso. Ela ama o Senhor e por isso que eu quero trazer aqui sempre mulheres assim, que amam a obra de Deus. Por isso que você também faz parte do Ministério Mulheres de Guerra, porque é uma guerreira que teve uma trajetória, que está caminhando e continua prosseguindo para o alvo, porque não acabou a guerra não. Ela vence as batalhas dela, mas ela continua com o Senhor. Deus te abençoe, Luciano. Amém, Jéssica. Eu que agradeço pela oportunidade, tá? Louvo ao Senhor pela sua vida. Que Ele venha expandir
a largar as tendas desse projeto, alcançando mais mulheres. E assim como ele mudou minha vida, que ele possa mudar a vida delas também, no nome de Jesus. Amém. E você, então, já sabe. Guerreiras Podcast, se inscreva no nosso canal. Segue lá também os nossos patrocinadores. Abençoe essas pessoas, são todas mulheres de Deus. Mulheres de Deus abençoam outra, gente. O reino de Deus é assim. A gente nasceu para abençoar as pessoas. Entra lá no Instagram da Lorena Cardoso, Ré Estúdio, lá em Betim. Um ambiente, gente, que não é um salão de fofoca. Ali eu saio dali sempre com algo de Deus, porque ela é tão usada por Deus também, e é um ambiente onde nós falamos de Deus. E eu agradeço muito a Lorena por ter abraçado o propósito. Ela me olhou e falou assim, Jéssica, eu acredito não nessa questão pessoal em você, mas eu acredito no propósito. Então eu sei o que Deus faz com pessoas assim. Quero muito agradecer ela e também a Tati Semijoias, que é outra serva de Deus que Deus colocou no meu caminho, que é uma pessoa amável, é uma pessoa de Deus. E está lá em Ribeirão das Neves, mas também entrega para todo o Brasil. As semijoias delas que são a coisa que dá um brilho na gente a mais também. Você se cuidar é uma forma de você se amar também, né? Não só internamente, mas externamente também. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio, no nome de Jesus. Fica com Deus.